Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about heat and how hot weather is right now. Our narrator today moved from a cold place to a hot place, and then he found out that maybe it was not a good idea. But why? That's what we're going to find out. And just a quick reminder, if you would like to join a group to discuss the topics that we cover in all of our episodes and other topics as well in a more structured and hands on way, go to PortugueseWithEli.com/CAH. PortugueseWithEli.com/CAH. That's the conversation club after hours, and we meet every day basically or every week. It depends on how frequently you can. You will see that in the information page that I have. And if you have any questions, just send me a message. Agora, agora, bora começar com o episódio 233. Que calorão! Me mudei para essa cidade porque não gostava do clima da minha terra natal. Era muito fria e desolada, e na época do inverno ficava feia de dar dó. Me diziam que eu é que era friorento, mas nunca concordei com essa afirmação. Na cidade nova, aqui era exatamente do jeito que pedi a Deus. Uma temperatura moderada, com sol o ano todo, o vento soprando para abrandar o calor que porventura aumentasse. E o melhor é que, como não precisava de calefação, ainda economizava uma dinheirama. Joguei pullovers, suéteres e casacos todos fora. E fiz bem, mas não esperava o que ia acontecer em apenas uma década. Primeiro foram os dias sem vento. O calor só era suportável porque o vento amenizava o calorão do dia a dia. Sem a ventania perene, o dia ficava uma brasa. Eu comecei a suar mais e, por consequência, usar menos roupa, até o ponto de não conseguir mais usar uma camisa dentro de casa. Depois, as chuvas atípicas. Era só um chuvisco que caía no meio da tarde. Depois, o céu abria e pronto. O mormaço subia e a quintura ficava daquele jeito o dia todo. Era sufocante. Sair quando o sol estava a pino era uma sentença de morte. O sol esquentava os miolos e a pessoa tinha uma insolação se não saísse logo da rua e fosse para a sombra. E ainda assim era difícil. Agora, toda a vantagem que ganhei vindo para cá se foi. Não sei se por conta do aquecimento global ou se castigo divino, mas agora estou sempre cheio de brotoejas, fico suado feito porco. Comprei um ar-condicionado e não vivo sem meu leque para me abanar por aí. Bom, o nosso narrador hoje está falando sobre um assunto que muitas pessoas, infelizmente, não gostam, não o assunto, mas o fato, inclusive eu. Eu também não gosto muito de calor, apesar de que eu moro numa cidade relativamente quente. No caso do narrador, ele se mudou para a cidade onde ele está agora porque ele não gostava do clima da terra natal dele. Ele não gostava do clima da terra natal dele. E aqui nós já temos duas palavras relacionadas. A primeira delas é o clima. E o clima são as condições atmosféricas. Isso inclui a temperatura, umidade, vento, chuva. Tudo isso faz parte do clima. E aqui no Brasil, é muito comum a gente usar a palavra clima e tempo intercambiavelmente, ou seja, a gente usa uma ou outra e não faz diferença, o significado é o mesmo. Eu posso dizer, o tempo hoje está meio ruim, ou o tempo em Salvador não é muito bom.
E também posso dizer que o clima em Salvador não é muito bom. O que é uma mentira? O clima aqui é muito bom. Clima também tem alguns significados informais que estão lá no guia de aprendizagem. A segunda palavra é terra natal. E a terra natal é o lugar onde uma pessoa nasceu. Normalmente é onde uma pessoa nasceu, mas às vezes as pessoas não consideram o local onde elas nasceram sua terra natal. Elas se mudam muito jovens, então não fica sendo a terra natal delas. O meu exemplo que eu posso dar é um exemplo pessoal. Eu nasci na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Então, Fortaleza é a minha cidade natal. Mas eu só morei em Fortaleza por 2 dias, porque foi só uma questão de nascimento mesmo. Tinha um hospital. Então, eu nasci em Fortaleza, mas cresci em Maracanaú. Então, eu considero minha terra natal Maracanaú, porque eu fui criado toda a minha vida lá. Mas no meu documento, a minha terra natal é Fortaleza. E não precisa se referir apenas à cidade, tá? Eu posso falar sobre o meu país natal como a minha terra natal. E a palavra Natal tem a ver com nascimento. Por isso, o Natal, que é o feriado religioso comemorado aqui no Brasil, se relaciona com o nascimento de Jesus. Bom, e aí o narrador vai falando um pouquinho sobre a terra natal dele. Ele diz que era muito fria e desolada, e na época de inverno era feia de dar dó. Era muito fria e desolada, e na época de inverno era feia de dar dó. E aqui temos outras duas palavras boas para descrever. Uma, a aparência de um lugar, e outra, a aparência em geral. A palavra desolada é um termo que fala sobre algo destruído, abandonado, algo que não tem vida. E aqui, quando a gente fala de uma cidade desolada, é uma cidade que parece abandonada, ela parece sem vida, ela dá uma tristeza para a gente. Então, essa é a palavra que o narrador utiliza para falar sobre a cidade natal dele. Mas também tem outro significado. Eu posso falar de desolado para uma pessoa. Quando acontece alguma coisa muito triste, uma pessoa pode ficar desolada, ela fica com a aparência de abandonada, profundamente triste, talvez sem vontade de continuar. Por exemplo, depois do divórcio, o Paulo ficou desolado, não sabia mais o que fazer da vida. Depois do divórcio, ele ficou desolado. E a outra expressão que o narrador utilizou foi feio de dar dó. E quando a gente descreve alguém ou alguma coisa como feia de dar dó, isso significa que essa pessoa ou coisa é tão feia, mas tão feia, que traz uma reação emocional. Você, oh meu Deus, ele é tão feio, coitadinho, que tristeza. É essa a sensação. E dó, aqui, é outra palavra para compaixão. Um exemplo que eu posso dar é: eu sei que o meu marido não é tão bonito assim. Na verdade, ele é feio de dar dó, mas ele me completa. Eu sei que o meu marido é feio de dar dó, mas ele me completa. E o narrador diz que as pessoas tinham uma opinião diferente sobre ele e sobre o lugar. O narrador diz que as pessoas achavam que ele era friorento. E o narrador diz: bom, diziam que eu era friorento, mas eu nunca concordei com essa afirmação. E friorento é um termo muito bom, é uma palavra muito boa para descrever uma pessoa que sente frio facilmente, ou que ela é muito sensível a temperaturas mais baixas. Eu, por exemplo, eu sou um pouco friorento. Se eu estiver em uma sala com ar-condicionado, eu sinto frio muito rápido. As outras pessoas dizem: não está confortável, para mim está bem. Já eu digo: nossa, que frio!
mesmo quando não está tão frio para as outras pessoas. E a outra palavra que a gente pode usar é o contrário de friorento. É calorento. Uma pessoa calorenta é uma pessoa que é muito sensível ao calor. Ela sente calor com mais facilidade. Muitas pessoas se mudam para Salvador porque querem um clima mais adequado, mais agradável, mas elas são muito calorentas. Elas dizem: "Nossa, como aqui é quente". E eu digo: "Que nada, aqui não é tão quente. Vai para Fortaleza". Fortaleza é mais quente que Salvador. Então, se você for calorento ou calorenta, é bom procurar um lugar de temperatura mais baixa. E o narrador diz que as pessoas diziam: "Ah, você é muito calorento", ele não concordava com essa afirmação, né, com essa declaração. E aí, o narrador agora começa a descrever um pouco a nova cidade onde ele está. Ele diz que a nova cidade era exatamente do jeito que ele pediu a Deus. A nova cidade era exatamente do jeito que ele pediu a Deus. E essa é uma frase fixa, tá? A gente costuma usar muito em português, mesmo quando as pessoas não são religiosas. Se eu digo, por exemplo, que algo é exatamente do jeito que eu pedi, ou algo é exatamente do jeito que eu pedi a Deus, aquilo é exatamente adequado, é perfeito para as minhas necessidades ou para os meus desejos. Por exemplo, esse apartamento aqui onde eu moro é exatamente do jeito que eu pedi a Deus. Nem tão grande, nem tão pequeno e muito bem localizado. Esse apartamento é exatamente do jeito que eu pedi a Deus. Algumas pessoas vão dizer que é exatamente do jeito que eu pedi a Papai do céu. É exatamente do jeito que eu pedi a Papai do céu. É uma maneira mais informal de falar essa expressão. Tá, se o local, se a cidade era assim tão perfeita, como é que ela era? E o narrador descreve como era a cidade. Ele fala que a cidade tinha uma temperatura moderada o ano todo e o vento soprava para abrandar o calor que porventura aumentasse. Tinha uma temperatura moderada e o vento soprava para abrandar o calor que porventura aumentasse. Aqui nós temos algumas boas palavras. A primeira delas é o verbo soprar. E soprar é quando o ar, o vento, se movimenta. Ele sem esse som, tá? É porque o meu microfone não capta muito bem o barulho de vento. Mas quando o ar se movimenta, você sopra. Uma situação ou um exemplo que eu posso dar é quando uma pessoa completa anos. Se ela faz aniversário, né, elas vão cantar parabéns para você. E algumas pessoas vão soprar as velinhas. A pessoa sopra a vela e faz um pedido. Ela e faz um pedido. Então, se o vento sopra, ele abranda o calor. O vento sopra, ele abranda o calor. E abrandar é a mesma coisa que diminuir a intensidade ou diminuir a força de alguma coisa. E uma coisa que a gente pode fazer para abrandar o calor é tomar banho. Por isso que os brasileiros tomam tanto banho durante o dia. É porque é muito quente e a gente quer abrandar o calor que a gente sente. Abrandar é uma palavra um pouco mais chique. Então, normalmente as pessoas vão dizer diminuir o calor. Lá no nosso guia de aprendizagem temos mais exemplos dessa palavra. Mas o narrador não disse só que o vento abrandava o calor. Ele disse que o vento abrandava o calor que porventura aumentasse. E porventura é uma palavra que significa talvez,
ou possivelmente. Por exemplo, o meu gato fugiu. Eu não consigo encontrar. Se você, porventura, encontrar o meu gato, por favor, me avise. Se você, porventura, talvez, quem sabe, possivelmente, encontrar meu gato, por favor, me avise. Porventura é uma palavra um pouco mais formal, mas de vez em quando as pessoas utilizam também na conversação. Então, é uma palavra imediatamente reconhecível. Se porventura você tiver a oportunidade de usar essa palavra, use. E o narrador ainda fala que na nova cidade onde ele mora, ainda tem algumas vantagens. A maior delas é que ele não precisa de calefação. Então, como ele não precisa de calefação, ele economiza uma dinheirama. Ele tanto economiza uma dinheirama que ele até jogou várias roupas quentes fora. Esse pullover, ou então suéter, casaco, são todas roupas que se utilizam no tempo frio. E se você morar num país frio ou numa região mais fria, muito provavelmente a sua casa tem calefação. A calefação é o sistema de aquecimento, o sistema para deixar quente, usado em lugares frios. Por exemplo, eu sei que os meus alunos na Rússia precisam de um sistema de calefação muito bom para o inverno. Assim como os meus alunos que moram no Canadá, ali no norte e nordeste dos Estados Unidos, porque durante a época fria, é muito frio, sem calefação é impossível viver bem nesses lugares. Aqui no Brasil nós não precisamos realmente de calefação, então muito provavelmente o narrador vem ou de outro país ou de outra região onde é muito mais frio. Se é no Brasil, realmente eu não sei. Porque aqui a gente não precisa muito de calefação. E, normalmente, o sistema de calefação, assim como ar-condicionado ou outras coisas que você muda a temperatura da casa, isso gasta muito, muito dinheiro. Porque precisa de muito uso. E muito, muito dinheiro aqui é uma dinheirama. Por exemplo, eu gastei uma dinheirama na minha educação universitária e não consigo nenhum emprego. Eu gastei uma dinheirama na minha educação universitária e não consigo nenhum emprego. Bom, o narrador passou uma década, ou seja, 10 anos, nesse lugar novo e estava tudo muito bem. Mas em 10 anos, ou seja, em uma década, muita coisa pode acontecer. Daí, durante esses 10 anos, o tempo foi mudando de pouquinho em pouquinho até ficar como o narrador começa a descrever. Ele diz que o tempo mudou tanto que, primeiro, os dias ficaram sem vento. E antes o vento soprava muito, agora o vento não sopra mais. Antes o calor só era suportável porque o vento amenizava o calorão do dia a dia. O calor só era suportável porque o vento amenizava o calorão do dia a dia. E aqui nós temos 3 palavras. Uma delas é falso amigo, preste atenção. Quando a gente diz que algo é suportável, essa coisa é tolerável. A gente pode aguentar. É desconfortável, é desagradável, mas a gente pode aguentar. Por exemplo, todo final de semana, os meus vizinhos colocam música muito alta e começam a beber e conversar. Para mim, isso é suportável porque eles não ficam até tarde. Mas se eles ficassem até muito tarde da noite, não seria suportável. A outra palavra que o narrador utilizou aqui foi amenizar. E amenizar
tem o mesmo sentido de abrandar, de reduzir, de deixar mais fraco. Então você pode amenizar o calor com um ar-condicionado. E você pode amenizar uma dor com um remédio para a dor, um analgésico. Hum? E o vento amenizava o calorão. E o calorão é uma intensa onda de calor, uma temperatura muito alta e desconfortável para as pessoas, em geral. Agora, por exemplo, a gente está tendo uma onda de calor em vários países. Então, nesses países, as pessoas estão tendo um calorão. E só uma coisa mais pessoal aqui, gente. Quando eu morava em Maracanaú, a minha cidade natal, lá às vezes não tinha vento. Então, realmente era muito quente. Ficava exatamente como o narrador falou. Sem a ventania perene, o dia ficava uma brasa. Sem a ventania perene, o dia ficava uma brasa. E quando a gente diz que alguma coisa é perene, essa coisa é constante, ela continua acontecendo sempre. Então, a ventania perene é a ventania que sempre sopra, o vento que sempre sopra. Perene também pode descrever coisas negativas, como um problema perene que existe no Brasil é que, quando chove, as ruas ficam cheias de água. Isso é realmente um problema perene. Sempre existiu e, aparentemente, sempre vai existir. E quando o narrador descreve o dia como uma brasa, uma brasa, originalmente, é algo muito quente, como carvão, que a gente utiliza para fazer churrasco. Então, o carvão em brasa, ele está muito, muito quente. Mas a gente também utiliza isso para dizer que algo está muito quente, algo em geral. Eu posso dizer, e aqui é um exemplo que sempre ocorre comigo, eu tomo um pouco de café e digo, ai meu Deus, esse café está uma brasa. Esse café está uma brasa. Ou seja, esse café está muito quente. E quando o dia está uma brasa, o dia está muito quente. Mais quente do que o que é confortável. Hein? Se está confortável, eu digo, está com um clima tão bom, está com um tempo tão bom. Mas está muito quente, está uma brasa. E aí o narrador até passou a usar menos roupa. E é outra coisa também que os brasileiros fazem. Quando está mais quente, a gente usa menos roupa. Porque é difícil você ficar com muita roupa quando o dia está uma brasa. Tá, primeiro foram os ventos que desapareceram. Depois ocorreu outra mudança. A outra mudança que ocorreu foram as chuvas atípicas. As chuvas que não eram normais naquela época. O narrador diz que primeiro era só um chuvisco que caía no meio da tarde. Depois o céu abria e pronto. O mormaço subia e a quintura ficava daquele jeito o dia todo. Aqui temos outras boas palavras para falar do tempo e, nossa, eu estou imaginando, onde esse narrador mora deve ser muito ruim. Ai, ai, ai. E o chuvisco é um tipo de chuva muito leve, muito fina e geralmente de pouca duração. Não precisa ser de pouca duração, mas geralmente um chuvisco dura pouco tempo. Ah, e existe também um verbo, tá? E é chuviscar. Inclusive aqui em Salvador, às vezes o dia todo passa chuviscando. Então, fica chuviscando o dia todo, não chove forte, mas também não faz sol. Só tem esse chuvisco que molha um pouquinho. E quando cai esse chuvisco, o narrador diz, o tempo normalmente está muito quente. Então, chove um pouquinho, cai um chuvisco, e depois o céu abre. Ou seja, as nuvens vão embora
e fica um sol muito forte. Daí, o mormaço sobe e a quentura fica o dia todo. E aqui nós temos duas palavras mais para falar de calor. A primeira delas é mormaço. E o mormaço, meu Deus, para quem já sentiu, é muito desagradável. Sabe quando o dia está muito quente, e cai um pouquinho de chuva e de repente sobe um calor do chão? Aquele calor úmido, abafado, que é um pouco difícil de respirar. Aquele calor úmido e abafado é o mormaço. E aqui em Salvador isso acontece também, mas para quem viaja no Ceará, Rio Grande do Norte, aqui no Nordeste do Brasil, quando você pega essa chuva, tem muito mormaço. O calor que está no chão sobe e fica tudo muito quente e desagradável também. E quando o narrador fala de quentura, ou na minha pronúncia, quintura, é uma forma muito intensa de calor. Quando eu digo, nossa, está quente, tudo bem, talvez não esteja tão intenso. Mas se eu disser, meu Deus, que quentura, aqui está uma quentura. Isso significa que está muito quente mesmo, desagradável. E às vezes quando a gente vai pegar ônibus, sempre quando você vai pegar ônibus aqui no Brasil, tem alguém que quer conversar, pode ter certeza. Então você olha para uma pessoa e diz, meu Deus, que quentura é essa? Que quentura é essa? E pronto, você vai começar a conversar e aí você vai ter um amigo ou uma amiga durante toda a sua viagem de ônibus, pode ter certeza. E quando o dia está uma quentura e com muito mormaço, realmente fica como o narrador diz. Ele é sufocante. É um pouco difícil até de respirar. Aí o narrador vai falando como é que ficou o tempo se você saísse, por exemplo, meio-dia. E ele diz aqui, quando o sol está a pino, se você saísse quando o sol estava a pino, era uma sentença de morte. E quando o sol está a pino, essa é uma expressão fixa, tá? Não muda. O sol está a pino. Isso significa que o sol está no ponto mais alto do dia. E geralmente o ponto mais alto também é a hora mais quente. Então, às vezes você vai escutar os brasileiros dizendo, nossa, eu não vou sair no pino do meio-dia, que é quando o sol está muito intenso, perto ali de meio-dia, meio-dia e meia. E realmente, sair é uma sentença de morte. Eu queria chamar a sua atenção para essa palavra sentença, porque em português, sentença normalmente é uma decisão que o juiz toma depois que todo o processo jurídico acontece. No Brasil, nós não temos pena de morte. Então, o juiz não pode dar uma sentença de morte. Mas existem outras formas de ter uma sentença de morte. A única coisa que eu queria dizer para você é que sentença não é exatamente a mesma coisa que frase. Então, em outros idiomas, a palavra sentença significa frase ou oração. Em português, oração ou frase são palavras muito mais comuns. Sentença, nesse caso, é mais uma influência do inglês, por exemplo. Lá no guia de aprendizagem eu tenho notas adicionais sobre isso. E o narrador diz aqui que se você saísse quando o sol estava a pino, os miolos esquentavam e a pessoa tinha uma insolação. E o miolo, normalmente no plural, os miolos, é uma forma informal, é uma forma coloquial de falar do cérebro, ou da mente também. Por exemplo, hoje em dia, as crianças só querem saber de jogar videogame. Na minha opinião, esses videogames não fazem bem para elas. Os videogames vão derreter
os miolos das crianças. Os videogames vão derreter os miolos das crianças. Ou seja, vai causar algum mal ao desenvolvimento intelectual das crianças. Mas é uma maneira bem informal de falar. E a insolação é um tipo de problema, um tipo de ataque que uma pessoa tem por causa da exposição excessiva ao sol, especialmente se você tem muito sol na cabeça. Uma pessoa pode ficar tonta, ela pode ter náusea, até mesmo febre. E quem normalmente não fica muito no sol e começa a ir muito tempo para o sol, pode ter uma insolação. Eu nunca tive insolação, mas eu conheço algumas pessoas que tiveram porque elas foram para a praia aqui em Salvador e passaram tempo demais. Tipo, tempo demais mesmo. E durante os períodos mais fortes de sol. Então, não é muito bom ficar no sol durante muito tempo, senão você pode ter uma insolação. Bom, o narrador então aqui diz que toda vantagem que ele teve, toda vantagem que ele ganhou quando se mudou para essa cidade, se foi. Ou seja, toda vantagem desapareceu. Toda vantagem foi embora, ela se foi. E aí ele menciona aqui o aquecimento global. Lá no nosso guia de aprendizagem eu tenho um texto adicional sobre o aquecimento global e algumas coisas que os brasileiros acreditam sobre isso. Mas é o fato científico de que a temperatura da Terra está subindo e, por causa disso, o clima de muitas regiões está se alterando. Não é só porque é aquecimento que significa que fica mais quente. Em algumas regiões, o clima ficou mais frio. Bom, mas vamos lá, continuando que a aula de ciências acabou. E aí o narrador fala, bom, não sei se foi por causa do aquecimento global ou se é um castigo divino, e o castigo é uma punição. Os pais deixam os filhos de castigo quando os filhos se comportam mal, né? Então, um castigo divino é um castigo dos deuses, o castigo de Deus. E o narrador diz, bom, eu não sei se foi por causa do aquecimento global ou se é um castigo divino, mas eu estou sempre cheio de brotoejas, fico suado feito porco e não vivo sem meu leque para me abanar por aí. Ele fala aqui 4 coisas ainda relacionadas com o calor. A primeira delas é a brotoeja. E a brotoeja é um tipo de problema de pele, né? Cria umas bolinhas na sua pele por causa do suor em excesso. Eu, por exemplo, normalmente eu crio brotoejas na região dos meus braços, perto dos cotovelos, onde faz um L, né? Perto dos cotovelos eu crio brotoejas quando está muito quente. É um problema que dá em crianças e em adultos também, é? E a brotoeja está lá no guia de aprendizagem, eu tenho algumas imagens para mostrar o que é. Mas é muito incômoda. Muito, muito incômoda. A outra expressão que o narrador fala é suar feito porco. E essa é uma expressão informal, tá? Quando uma pessoa sua feito porco, isso significa que ela sua demais. Ela está ficando muito suada. Talvez excessivamente. Pessoalmente, nunca vi um porco suar, mas é uma expressão que a gente usa em português aqui no Brasil. E as duas últimas expressões são o leque e abanar. O leque é um tipo de objeto manual, pode ser um leque mais chique, e geralmente a gente vê nos filmes japoneses, as mulheres têm um leque com o qual elas cobrem o rosto, ou então elas também fazem movimentos de dança com esse leque. E o leque é principalmente utilizado para se refrescar. E para você usar um leque para se refrescar, você tem que se abanar. E abanar é quando você move
alguma coisa de um lado para o outro, de um lado para o outro, ou para frente e para trás, para criar uma corrente de ar. Então, o exemplo que eu posso dar é: ficou tão quente na minha sala que eu peguei uma folha do meu caderno, dobrei e fiz um leque para me abanar. Eu fiquei me abanando para refrescar o calor, ou para me refrescar do calor, melhor dizendo. Ah, e aquele movimento que o rabo dos cachorros fazem, aquele para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, quando o cachorro está alegre, quando o cachorro está brincando, a gente diz que o cachorro está abanando o rabo. Que o cachorro movimenta para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Então, o cachorro está abanando o rabo ou o rabo está abanando. A gente pode falar das duas formas. Bom, o narrador, coitado, se mudou para fugir do frio e encontrou o calor intenso. Agora, a gente vai ouvir o monólogo mais uma vez, enquanto eu vou ali e tomo banho, para amenizar esse calor, porque realmente onde eu moro é quente pra caramba. Me mudei para essa cidade porque não gostava do clima da minha terra natal. Era muito fria e desolada, e na época do inverno ficava feia de dar dó. Me diziam que eu é que era friorento, mas nunca concordei com essa afirmação. Na cidade nova, aqui era exatamente do jeito que pedi a Deus. Uma temperatura moderada, com sol o ano todo, o vento soprando para abrandar o calor, que porventura aguentasse. E o melhor é que, como não precisava de calefação, ainda economizava uma dinheirama. Joguei pullovers, suéteres e casacos todos fora. E fiz bem, mas não esperava o que ia acontecer em apenas uma década. Primeiro foram os dias sem vento. O calor só era suportável porque o vento amenizava o calorão do dia a dia. Sem a ventania perene, o dia ficava uma brasa. Eu comecei a suar mais e, por consequência, usar menos roupa, até o ponto de não conseguir mais usar uma camisa dentro de casa. Depois as chuvas atípicas. Era só um chuvisco que caía no meio da tarde. Depois o céu abria e pronto. O mormaço subia e a quintura ficava daquele jeito o dia todo. Era sufocante. Sair quando o sol estava a pino era uma sentença de morte. O sol esquentava os miolos e a pessoa tinha uma insolação se não saísse logo da rua e fosse para a sombra. E ainda assim era difícil. Agora toda a vantagem que ganhei vindo para cá se foi. Não sei se por conta do aquecimento global ou se castigo divino, mas agora estou sempre cheio de brotoejas, fico suado feito porco, comprei um ar-condicionado e não vivo sem meu leque para me abanar por aí. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.